Agora chegando ao último tópico do plano de governo do Bolsonaro no que diz respeito à segurança pública. É a defesa nacional, está nas páginas 33 e 34. Começa de uma forma bem curiosa. Coloca a culpa na, entre aspas, doutrinação ideológica da esquerda pelo fato das Forças Armadas estarem com a imagem arranhada perante a sociedade. Eu pesquisei e não achei nada que justificasse afirmar que as Forças Armadas estão com a imagem arranhada. Mas afinal, por que isso está aí no plano de governo? O plano de governo começa vários erros, tem erro de português, erro de pontuação, é mal elaborado, a diagramação também é ruim, mas existem coisas que foram muito bem pensadas. E colocar a culpa na esquerda a cada 2, 3 páginas de qualquer coisa é algo que, se você for olhar no plano de governo, acontece. Então, em alguns pontos não tem muita coisa a dizer. Então coloca que as Farc fazem parte do Foro de São Paulo, ou colocam que a doutrinação ideológica da esquerda prejudicou, arranhou a imagem das Forças Armadas. Então é algo muito bem pensado, sempre colocando nós verde e amarelos contra eles vermelhos. Mas eu fui pesquisar, peraí, mas as Forças Armadas realmente não achei nenhuma pesquisa que demonstre que elas estejam com a imagem arranhada. Mas existe alguma coisa ligando as Forças Armadas de forma negativa em relação à sua imagem? Então achei o seguinte, a Ouvidoria Externa da Defensoria Pública do Rio de Janeiro fez um relatório escrito Circuito de Favelas por Direitos. Esse é o título. Vou inclusive deixar aqui na descrição um link para esse relatório. E ele cita uma série de abusos por parte dos militares na intervenção militar no Rio de Janeiro. Eu vou mencionar alguns. Estupro de meninas, roubo, invasões de casa, tapas e xingamentos. Curiosamente, a mesma coisa que os militares brasileiros fizeram no Haiti. Vou repetir: estupro de meninas, roubo, invasões de casas, tapas e xingamentos. Aí eu pergunto, isso é esquerda? É a doutrinação ideológica da esquerda ou alguns poucos militares que cometem esses abusos? Não é culpa da esquerda, não é verdade? Mas vamos seguir. Depois nós temos o tema segurança das fronteiras, que fala de forma absolutamente abstrata de como irá fechar as fronteiras para impedir que entre armamento e drogas. Nesse ponto você tem que ser um pouco específico, apenas dizer o que vai fazer, ao menos isso. Mas o Bolsonaro simplesmente não diz, fala de forma genérica em fechar as fronteiras. E aí é bem interessante o seguinte, nós temos o CIFRON, que é o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras. Ele cobre atualmente apenas 4% da fronteira do Brasil. 4%. O plano era até 2022 chegar a 100% das fronteiras. Porém, o governo Temer cortou pela metade a verba. E somente em 2035 nós vamos conseguir chegar a 100% da fronteira brasileira coberta pelo CIFRON, esse sistema de monitoramento. E o Jair Bolsonaro já afirmou que concorda com esse adiamento para 2035. Então, no plano de governo, ele não coloca o que vai fazer de efetivo. E uma boa ideia, um bom processo que seria voltar a colocar o CIFRON até 2022, 100% da fronteira do Brasil. Infelizmente, ele é contra. Então, sinceramente, não tem como ter muita esperança quanto a isso. E para fechar com chave de ouro, algo realmente bem interessante. Está escrito lá, página 34, em até 2 anos, construir um colégio militar por capital de estado. O que isso tem a ver com segurança de fronteira, eu não tenho a mínima ideia. Mas está lá. É até difícil opinar alguma coisa quanto a isso. Mas vamos lá. O plano de segurança do Geraldo Alckmin, por exemplo, em relação à segurança de fronteira, ele conseguiu detalhar, conseguiu dizer quais ações iria fazer, até a criação da Guarda Nacional, tem gente que é contra, outro é a favor, mas ele disse o que ia fazer. O plano de governo sobre segurança pública do Ciro Gomes tinha 16 páginas, detalhado tudo o que ia fazer, algo bem interessante, não vou comentar muito, porque o candidato não foi para o segundo turno. E o do Fernando Haddad são 13 páginas, algo em torno disso, com um detalhamento muito grande. Uma diferença muito grande em relação ao plano de governo do Jair Bolsonaro. Eu vou
tentar resumir rapidamente, Fernando Haddad, não vou obviamente comentar todo o plano de governo, senão vai ser uma hora só comentando, mencionando o que está escrito. Mas, por exemplo, você tem uma parte que fala da defesa e soberania nacional, que fala da recuperação da Política Nacional de Defesa, a PND, visando estratégia de modernização da estrutura nacional de defesa e reorganização da base industrial da defesa, faz a retomada da política de defesa dos mares e territórios e dos investimentos e valorização das Forças Armadas. Tem uma parte que fala só de minorias, coisa que não tem na do Bolsonaro, até que o Bolsonaro sempre se colocou contrário às minorias, diz que a maioria deve submeter as minorias, entre outras declarações. Então, assim, a Fernanda Haddad sobre minorias fala: retomada de políticas para enfrentamento a todas as formas de violência contra a mulher, integrando e ampliando serviços como a Casa da Mulher Brasileira, elaboração e implementação do Plano Nacional de Redução da Mortalidade da Juventude Negra e Periférica, promoção de esforço para superar a violência contra a população LGBTI+, e lei de responsabilização dos crimes de ódio, criminalização da LGBTI-fobia, implementação de políticas para enfrentamento da mortalidade de pessoas travestis e transexuais, criando nacionalmente o programa Transcidadania. Tem a parte que faz a segurança pública cidadã, que trata do Plano Nacional de Redução de Homicídios, criando políticas para redução expressiva de mortes violentas, adotando medidas intersetoriais que forneçam qualidade nos serviços públicos nos territórios vulneráveis, aprimoramento da política de controle de armas e munições, modernização do sistema institucional de segurança, construção de sistema de inteligência fundado em alta tecnologia e qualificação dos profissionais de segurança. Tem a parte também da nova política de drogas, que fala, por exemplo, política de prevenção da violência, evitando o recrutamento de jovens vulneráveis pelo crime, assegurando perspectivas de futuro para as juventudes, prevenção ao uso de drogas relacionando-os às áreas da saúde e educação. Tem também o plano de política criminal e penitenciária, que fala da gestão penitenciária capaz de promover integração social, investindo na forma da legislação, onde se reserve a privação da liberdade para condutos violentos e promoção de eficácia de alternativas penais, enfrentamento do encarceramento em massa, sobretudo da juventude negra e periférica. Tem também o Sistema Único de Segurança Pública. Então é muita coisa. Então é um plano de governo que vamos discutir se os pontos são bons ou não. Vamos discutir. Mas, indubitavelmente, você tem uma série de ações a serem implementadas. E ações que foram experimentadas em outros países, ou aqui mesmo, adequando à realidade do Brasil. Coisa que o do Bolsonaro não tem. O Bolsonaro, conforme eu falei, são 8 pontos que são uma coletânea, uma miscelânea de coisas que não deram certo no resto do mundo e que não tem absolutamente nenhuma base para que você justificar que vai dar certo no Brasil. E principalmente aquele ponto, que é um vídeo que eu vou linkar aqui, para que vocês vejam, justamente que fala sobre dar carta branca para a polícia matar. Isso é extremamente perigoso. Pode trazer consequências gravíssimas, inclusive a longo prazo. Então, o plano de segurança pública do Bolsonaro, do meu ponto de vista, é um desastre. Não existe nenhuma esperança, nenhuma perspectiva de que vai dar certo, porque os pontos principais não levam a crer numa melhoria, não levam a crer, não levam a ter nenhuma esperança de melhoria, e sim no agravamento da violência, dando carta branca para a polícia e fuzilando, metralhando, sem terra e sem teto. Definitivamente não acho que seja uma boa solução. Então é muito importante refletir antes das eleições. Se gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal caso ainda não esteja inscrito ou inscrita, clica no sininho ativando para poder ter acesso a sempre quando sair um vídeo. Todas as informações que eu mencionei aqui, elas estão disponíveis na descrição do vídeo aqui embaixo, para caso vocês tenham alguma dúvida. Um abraço, até o próximo vídeo.